Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2019, o Imaculada Notícias está no ar. E na edição de hoje você vai conferir. Protestos e saudade em Brumadinho. Brasileiros na Venezuela começam a voltar para o Brasil. Cardeal é detido após condenação por pedofilia. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. No dia em que o desastre de Brumadinho completa um mês, parentes de vítimas e pessoas que perderam as casas realizaram um protesto e recordaram os mortos. Ainda há mais de 100 desaparecidos. Revolta, protestos e saudade. Assim foi o dia em Brumadinho, na data em que o rompimento da barragem do Córrego do Feijão completou um mês. Parentes de vítimas e pessoas que perderam as casas organizaram eventos em homenagem aos mortos. O que se viu foi muita tristeza, mas também muita indignação e críticas direcionadas à Vale, empresa responsável pelo local do acidente. O sentimento que eu tenho é de dor, saudade e de muita revolta. De uma revolta muito profunda. Saber que isso poderia ter sido evitado. Não foi, porque conscientemente decidiram que não era importante. Conscientemente decidiram que o dinheiro valia mais. Conscientemente. Com o corpo pintado, os manifestantes gritaram os nomes das vítimas. Na mesma hora do rompimento da barragem, um helicóptero sobrevoou a cidade e jogou pétalas de rosa sobre a multidão, que respeitava 1 minuto de silêncio. O nosso sentimento é o mesmo sentimento do dia 25 de janeiro de meio-dia e 28. Um sentimento que nós não conseguimos descrever, um sentimento que nós ainda não conseguimos expressar e falar dele. É um sentimento que nós só conseguimos sentir. E só quem é brumadiense, só quem ama essa terra e vive aqui, sabe qual é a dor que nós estamos sentindo, que estamos carregando no coração. Ainda há 131 corpos desaparecidos e o trabalho de resgate segue sem data para terminar. 179 pessoas morreram no desastre. A Vale ainda negocia um acordo definitivo para as indenizações. A empresa informou que doou R$100 mil a 264 famílias e que organiza ações de emergência para ajudar os afetados pela tragédia. E brasileiros que estavam retidos na Venezuela vão conseguir retornar para o Brasil depois de uma negociação entre o Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o regime de Nicolás Maduro. A fronteira entre os dois países está fechada desde a última sexta-feira. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro acompanham de perto a movimentação na fronteira entre Brasil e Venezuela. Nossa equipe acompanhou a chegada de uma venezuelana que passou mal após atravessar a fronteira e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Pacaraima. A falta de alimentos e também de remédios na Venezuela foi agravada nos últimos dias. Sem os mantimentos da ajuda humanitária, a situação está crítica. Em Santa Helena de Uerém, a 15 quilômetros daqui da fronteira, há relatos que faltam produtos básicos. 35 caminhoneiros brasileiros que estão no país vizinho tentam retornar ao Brasil. O vice-cônsul do Brasil na Venezuela veio a Pacaraima buscar medicamentos e alimentos para atender os brasileiros que vivem no país vizinho. Ele tenta liberar a passagem deles de volta ao Brasil, principalmente daqueles que apresentam problemas de saúde. Que tipo de remédio o senhor está levando? Olha, para dores, para pressão alta, problema de coluna, temos tem variadas coisas. O número pode ser muito maior de brasileiros chegando no consulado, é isso? À medida que a gente espera, o número só vai aumentando, porque as notícias vão se espalhando e eles vêm correndo ao consulado em busca de assistência. Quantos até agora, pelo menos, o senhor falou em 100? Até ontem, meia-noite, a gente tinha 100. O governo brasileiro tem mantido o acordo de escoltar caminhões com os mantimentos até a fronteira com a Venezuela. O Brasil está fazendo apenas a reserva desse material aqui, em Boa Vista. Quem vem buscar é o caminhão venezuelano dirigido por um motorista venezuelano. Então ele conseguindo passar, ele vai até Boa Vista, pega esses gêneros e volta com eles e tenta passar de volta, né? Nós não nos envolvemos com essa passagem, nem com o caminhão e nem com o motorista. Então,
Como o motorista, no caso, não conseguiu passar de volta para a Venezuela e precisava do caminhão para trabalhar, ele deixou os gêneros aqui e estão aqui conosco, estocados. Sem a passagem da ajuda humanitária na fronteira, venezuelanos esperam o fim da crise para retornarem ao país. La situación en Venezuela de verdad que está cada día peor. Hay personas que se están muriendo por falta de alimentos y por falta de medicamentos importantes. Y la importancia de que pase la ayuda humanitaria es que ya hay personas que de verdad ameritan esa ayuda humanitaria porque están muriendo en los hospitales por falta de medicamentos y por falta de comida. Pais e crianças venezuelanas que estudam na Colômbia pediram a reabertura da fronteira, fechada pela rejeição do presidente Nicolás Maduro à ajuda humanitária internacional. O bloqueio das fronteiras venezuelanas paralisou atividades nestas regiões. A ponte Francisco de Paula Santander permanece bloqueada por soldados. Os moradores da cidade venezuelana de Urinha tentavam atravessar para Cúcuta, especialmente um grupo de jovens e crianças que estudam na Colômbia. Eles querem muito ir para a escola. A mais nova está muito preocupada e chorou. Ela disse: mamãe, eu quero ir para a escola. Tem prova hoje. A Colômbia anunciou que reativaria as passagens de Cúcuta a Urenha e San Antônio se a Venezuela fizesse o mesmo. O conflito foi causado pela tentativa da oposição venezuelana de ingressar ajuda humanitária no país. A ação foi bloqueada pelo governo de Nicolás Maduro. As regiões de fronteira viveram dias de caos, com violentos distúrbios entre manifestantes e militares. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reiterou ontem, dia 26, que o Brasil defende uma saída diplomática e política para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deixar o poder. Segundo ele, se for necessário, haverá mais pressão para que o venezuelano abra mão da presidência em favor do interino Juan Guaidó. O vice-presidente participou da cerimônia de posse da nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Defesa e Segurança no Círculo Militar, na Zona Sul de São Paulo. Depois do evento, o general Hamilton Mourão falou a respeito da posição do governo brasileiro sobre a Venezuela. O vice-presidente ressaltou que o Estado reconhece Juan Guaidó como presidente do país. O Brasil vai seguir com a política diplomática para evitar um acirramento do conflito, conforme decisão anunciada ontem pelo Grupo de Lima. O general foi adido militar da Embaixada Brasileira na Venezuela entre 2002 e 2004. O governo vai continuar naquilo que nós já colocamos. A Venezuela, a nossa posição é usar a diplomacia como método e as pressões políticas e econômicas necessárias até que o senhor Nicolás Maduro compreenda que é a hora dele se retirar. E segundo informações do site MediaMax, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, abriu nesta segunda-feira, dia 25, o processo seletivo de estágio remunerado voltado para os estudantes que estejam cursando ensino médio nas redes da rede estadual de ensino. O candidato deve ter idade mínima de 16 anos na data da divulgação do resultado, 15 de maio de 2019, estar matriculado no primeiro ou segundo ano do ensino regular ou na primeira fase da Educação para Jovens e Adultos, o EJA. As inscrições acontecem a partir do dia 25 de fevereiro e vão até o dia 1º de março. Aqui em Campo Grande ocorrerá na Secretaria das Escolas do candidato e nas cidades do interior do estado devem ser realizadas nos cartórios eleitorais. Vale destacar que as escolas da capital devem enviar os documentos dos estudantes selecionados para a Coordenadoria de Política para o Ensino Médio e Educação Profissional até o dia 11 de março de 2019. Em caso de dúvidas para esclarecimentos adicionais, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria por meio do telefone 67 3318 2341. Bom, e no próximo bloco você vai conferir o desabamento de mina deixa desaparecidos na Indonésia. E Papa em Mensagem diz não há pena de morte, mesmo no pior dos crimes. Voltamos já. E dezenas de pessoas estão desaparecidas após o desabamento de uma mina de ouro ilegal na Indonésia. Até agora, pelo menos um morto
e 15 pessoas feridas. O desabamento de uma mina de ouro ilegal deixou dezenas de desaparecidos na Indonésia. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. As autoridades acreditam que cerca de 60 pessoas podem estar sob os escombros. A Agência de Gestão de Catástrofes informou que dezenas de pessoas procuravam ouro na mina quando as vigas e suportes se partiram em consequência da instabilidade do solo. As equipes de emergência tentam encontrar sobreviventes nos escombros da mina localizada na região norte do arquipélago de Celebes. O acidente provocou um deslizamento de terra no local. As operações de resgate são complicadas devido à instabilidade do terreno, uma consequência dos buracos cavados para procurar ouro. A área é íngreme e não podem ser usadas máquinas pesadas de escavação. O arquipélago tem várias minas de ouro em condição irregular que não respeitam as normas de segurança oficiais. E um tribunal de Melbourne ordenou nesta quarta-feira a detenção do cardeal australiano George Pell. O ex-número 3 do Vaticano foi declarado culpado de pedofilia. Uma van transportando o cardeal australiano George Pell chegou nesta quarta-feira a uma prisão de Melbourne, na Austrália. Um tribunal da cidade ordenou a detenção do ex-número 3 do Vaticano, que foi declarado culpado de pedofilia. Durante uma audiência prévia ao anúncio da sentença, os promotores afirmaram que Pell enfrenta uma pena máxima de 50 anos de prisão. Ele responde a 5 acusações de agressão sexual contra 2 coroinhas na Catedral de São Patrício de Melbourne em 1996 e 1997. O cardeal de 77 anos foi declarado culpado em 11 de dezembro de uma acusação de agressão sexual e de outras 4 de atentado ao pudor contra os 2 meninos, que tinham 12 e 13 anos. Por motivos legais, este veredito só foi anunciado publicamente na terça-feira. Os advogados do religioso conseguiram que a detenção, que deveria ter acontecido em dezembro, fosse adiada por operações nos joelhos de Pell. A pena dele deve ser conhecida em uma audiência programada para 13 de março. E o Papa Francisco enviou uma videomensagem aos participantes do 7º Congresso Mundial contra a Pena de Morte, que se realiza em Bruxelas, na Bélgica. La Iglesia siempre ha defendido la vida y su visión sobre la pena de muerte ha madurado. Por este motivo he querido que en el Catecismo de la Iglesia Católica fuese modificado este punto. Por mucho tiempo se tuvo en cuenta la pena de muerte como una respuesta adecuada a la gravedad de algunos delitos y también para tutelar el bien común. Sin embargo, la dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir. E essas foram as nossas informações aqui de hoje. Aguardo você aqui na TV Imaculada, 5h30. Bom início de noite para você, abraço, até amanhã e salve Maria Imaculada!